Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Como sempre eu digo, espero que sim, não é? Esse já é meu bordão. Espero que vocês estejam muito bem, como sempre. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, algumas reflexões. E a reflexão, o texto bíblico base, né, está lá no livro de Jó, capítulo 17, a partir do versículo 11, que nos diz o seguinte: Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Malograram-se. O que é isso? O que significa isso, né? Malograram-se. Que palavra estranha. Bom, significa estragaram, né? Não deram certo, não prosperaram, faliram. Os meus dias passaram e os meus propósitos não se cumpriram. Os desejos, as minhas vontades, né? Os desejos do meu coração, as minhas vontades, os meus propósitos, então, não prevaleceram. Bom, isso é muito frustrante, porque nós seres humanos, nós somos dotados, né, de muitos desejos, muitos sonhos, nós temos aspirações, nós temos objetivos. E o nosso objetivo principal, eu acredito que é alcançar a nossa felicidade. Então, nós vivemos em uma sociedade que nos impõe tantos determinismos, né? Tantos pressupostos, tantos sofismas que são verdades, que parecem verdades, mas que no fim de tudo não passa, esses sofismas não passam de tremendas mentiras. E nós acreditamos então que a nossa felicidade, né, está em realizar aquilo que o mundo nos propõe, né? As aspirações do mundo. Então, eu acredito que hoje nós temos um conceito errado do que é felicidade, né? E aí, quando então esses nossos propósitos, né? Quando nós determinamos então alguns propósitos para a nossa vida, os nossos objetivos, e nós então não conseguimos realizar esses objetivos, nós temos uma frustração. Vem a frustração, né? E a frustração nada mais é do que a quebra das nossas expectativas. Então, quando as nossas expectativas são quebradas, os nossos sonhos, nós então temos frustração. E aí vem uma série de sentimentos, né? Raiva, ódio, muitas indagações também. Questionamos até mesmo a Deus. Por que será que eu não consigo ser alguém na vida? Por que será que eu não tenho sucesso? Por que eu não consigo alcançar os meus objetivos? Por que o Senhor permite que eu sofra tanto? Por que, né? Aí a gente começa a ter uma série de indagações. E a gente começa a se questionar: será que eu sou competente o suficiente? Será que eu tenho competência para realizar esses objetivos, esses propósitos? Porque a gente se baseia naquilo que o mundo nos oferece, né? Muitas vezes os nossos sonhos e os nossos objetivos, eles estão fundamentados a realizações superficiais, que são, por exemplo, bens materiais, títulos, né? Um bom curso, sei lá, um bom emprego. Mas será que a nossa felicidade realmente está nessas coisas? A palavra de Deus nos diz que aonde está o seu coração, aí, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde será que está o nosso verdadeiro tesouro mesmo? Aquilo que nos trará plenitude realmente, satisfação. Será que nas aspirações erradas desse mundo, nas convicções erradas desse mundo, aquilo que ditaram para nós? Será que nós não estamos também realizando os desejos de terceiros, de outras pessoas? Quem será que nós somos? Qual é a nossa verdadeira identidade? O que você realmente quer para sua vida? Para pensar, o que você realmente quer? Será que hoje você não viveu só para realizar os desejos e as vontades das outras pessoas, agradar as outras pessoas, abrindo mão daquilo que você realmente sonha, daquilo que realmente você aspira, né? E outro versículo muito interessante que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz o seguinte: É melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Olha só, é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, porque nem o trabalho traz felicidade. Eu posso ter então prosperidade, de repente eu consigo alcançar os meus objetivos mundanos, né? Aquilo que determinaram para minha vida. De repente eu consigo alcançar esses objetivos. Só que aí o vazio na minha alma continua, ele prevalece. Ele está ali latente, me dizendo que isso não é o que eu queria realmente para minha vida.
né? Eu posso ter prosperidade financeira e tudo, mas eu tenho aflição de espírito. E por que essa aflição de espírito? Será que eu alcancei mesmo a minha felicidade? Será que eu realizei aquilo que realmente queria? E dentro de tudo isso, nós sentimos o arrependimento. Mas o que é arrependimento, né? À luz da palavra de Deus. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto bem complexo, um pouco diferente. Eu coloquei aqui como título frustração, quebra de expectativas versus, ou vezes, né? O arrependimento genuíno. O que é arrependimento à luz da palavra de Deus? Olha lá. Atos capítulo 3, a partir do versículo 19, nos diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Por que voltem-se para Deus? Será que a nossa felicidade então está em cumprir o nosso propósito em Deus? Será que a nossa felicidade está em Deus? Será esse o segredo da felicidade? E aí ele continua dizendo, para que os seus pecados sejam cancelados. Que pecados? E me arrepender do que, afinal de contas? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha uma série de condições, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus vai se inclinar para ouvir o seu coração. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí a gente pode estender isso daqui para todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pode ser um deserto, né? Problemas financeiros, emocionais, espirituais, problemas em relação à minha profissão, né? O meu profissional, enfim. Só que aí ele nos diz lá que Deus vai perdoar os nossos pecados se eu chamar pelo nome dele, me humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos meus maus caminhos. Maus caminhos? E quais seriam então esses maus caminhos? O que Deus considera como maus caminhos? Deus tem uma lei. Deus tem um padrão moral. Deus tem uma lei. E quando nós quebramos essa lei, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus tem como uma base para que o cosmos exista em harmonia, quando isso é quebrado, Deus considera isso como pecado, como erro, como transgressão da sua lei. E aí a palavra de Deus nos traz uma série de comportamentos que são considerados pecado aos olhos de Deus. Mas como nós podemos então chegar ao arrependimento? João 16, versículos 17, a partir do versículo 17 até o 11, nos diz o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, o conselheiro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, então aqui, Jesus, quando foi para o céu, depois da sua morte, quando ele ressuscitou ali no terceiro dia, andou ali com os discípulos, apareceu para muitas pessoas. Quando ele foi embora, ele disse que na verdade ele nos daria um presente, que seria o Consolador. E que o Consolador nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, do pecado. Ou seja, ele vai nos dizer o que realmente é pecado e vai nos convencer de que aquilo que ele está nos apresentando é de fato pecado. Como? E também trazendo a justiça, através da justiça. Mas o que seria justiça então, à luz da palavra de Deus? Jesus Cristo, quando veio aqui, ele veio para promulgar a justiça. O que é isso? Legitimar a lei, tornar pública a lei, estabelecer legitimamente a lei de Deus. E qual é a lei de Deus então? Deus tem as suas leis, né? As suas leis estão ali em sua palavra, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que nos traz ali a conduta moral de Deus. É um testamento de Deus, é um livro que nos traz uma série de condutas que Deus considera como certas e condutas também erradas. Nós não temos o Vademecum, né, que é o livro da lei utilizada pelos profissionais da justiça, os advogados.
Juízes, enfim, Deus também tem seu livro de leis, que é a Bíblia Sagrada. Então Deus tem a sua justiça, Deus tem as suas leis. Quando eu quebro suas leis, então eu não estou de acordo com a justiça, eu não estou andando em justiça. Eu não posso ser considerado justo aos olhos de Deus. Só que aí o seu filho, Jesus Cristo, que hoje é o nosso mediador entre Deus e os homens, o nosso advogado perante o tribunal de Deus, se fez justiça por nós. Então, através de Cristo, eu posso ser justificado dos meus pecados, dos meus atos, porque Jesus promulgou a lei, ele promulgou a justiça. Mateus 5,17 nos diz que Jesus não veio para abolir a lei e os profetas que anunciaram a lei de Deus, a justiça de Deus, mas ele veio cumprir esta lei e tornar essa lei legítima. Então, quando eu creio em Jesus Cristo sendo pecador, eu sou justificado por esta fé que eu tenho em Jesus Cristo, de que Ele é o único que foi capaz de cumprir toda a lei de Deus e legitimar a lei de Deus também. Isso é justiça. E aí, dentro disso, eu estou convicto do juízo de Deus. É uma série de coisas que me levam a aceitar, a entender que o pecado é pecado, que é a transgressão da lei de Deus, que a justiça foi promulgada por Jesus Cristo e eu entendo, então, o tribunal de Deus, o juízo de Deus. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai no tribunal e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem? O arco-inimigo de Deus. João 6, capítulo 6, versículos 37 a 40, nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Jesus falando, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, a justiça de Deus, cumprir a lei de Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pronto. Entenderam? Só através de Jesus Cristo eu vou entender o que é pecado. Ele me dá o Espírito Santo para eu entender o que é arrependimento. E aí o arrependimento me traz uma conversão dos meus caminhos maus. E aí eu entendo o juízo de Deus. Eu sou justificado pela fé. Eu tenho um arrependimento genuíno. E aí eu não terei mais a frustração ou quebras de expectativas, porque aí eu estarei de acordo com a lei de Deus. E quando eu estou de acordo com a lei de Deus, Jesus Cristo me abençoa, me dando a paz que excede todo entendimento, me trazendo mais sabedoria. E aí o fardo, como ele diz lá, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu entendo esse fardo é leve. Eu entendo então a justiça de Deus e eu entendo que quando eu coloco a minha vida diante de Deus, quando eu consagro a minha vida a Deus, essa justiça vai se estabelecer na minha vida. Então eu consigo ter a felicidade. Mateus 6,36 nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala lá que a gente não precisa andar ansioso pelas coisas que acontecem nesse mundo, papapá, e no fim ele diz pra gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Simples, isso é um ato de fé. Deuteronômio 32, versículo 4 nos diz, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, as minhas não, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, não tem erros. Justo e reto é Ele. Quem? Jesus. E aí, qual que é a vontade de Deus e o que é justiça, então? João 16 diz o seguinte, a partir do versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo... Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Deuteronômio 32, 4 nos diz, e todos os seus caminhos são justos, certo? Então, o que é isso? Isso é a vontade... resumindo, essa é a vontade de Deus. Que eu creia em Jesus para que os meus caminhos se tornem justos também, porque Ele é justo. E, em suma, para que vocês possam entender, um exemplo
Existe um sumário da lei de Deus. E qual que é o sumário da lei de Deus? Os 10 mandamentos. Ali nós temos uma série de mandamentos que resumem todo um princípio, né, da lei de Deus, os princípios de Deus, resumidos ali. Não matarás, envolve muita coisa, né? Adorar a Deus, enfim, a gente tem uma série de princípios ali que tem que ver com o princípio maior da lei de Deus, né? Ali é um sumário apenas da lei de Deus. Mas sabendo que Jesus Cristo ele não veio abolir a lei, muito menos revogar a lei. Não, ele não veio fazer isso. Ele veio legitimar a lei. Porque, obviamente, esses dias eu vi um comentário em uma página de um pastor que eu sigo chamado Michelson Borges. E ele postou um comentário muito interessante lá que uma pessoa disse assim: olha, vocês adventistas do sétimo dia, vocês guardam o sábado, mas a lei mosaica nos diz que quem transgride o sábado é digno de morte de apedrejamento. E aí uma pessoa lá, guiada por Deus com muita sabedoria, responde o seguinte, né? Aí a pessoa continua ali na indagação: o que vocês fazem então? Vocês apedrejam essa pessoa quando alguém transgride o sábado? E aí a pessoa responde o seguinte: bom, nós fazemos a mesma coisa que vocês fazem quando alguém em sua congregação é encontrado em adultério, quando alguém está adulterando. E o que vocês fazem quando alguém adultera em sua congregação? Primeiro, vocês apedrejam essa pessoa até a morte, vocês aplicam uma punição severa, ou vocês permitem que essa pessoa siga adulterando à vontade, uma vez que vocês acreditam que a lei de Deus foi abolida? Resposta fenomenal, né? Você está vendo por isso que a gente não pode ir para os extremismos, é porque a gente precisa entender a lei de Deus, entender o que Deus espera de nós, né? O que Deus quer de nós. E a gente não pode partir para os extremos. Jesus Cristo, ele não aboliu a lei, ele não aboliu a lei, mas ele veio nos fazer entender como a lei funciona. Ele nos veio trazer uma outra perspectiva da lei de Deus. Né? Claro que nós não podemos adulterar, nós não podemos nada disso, né? Adultério é pecado, transgredir o sábado é pecado. Mas só porque eu transgrido o sábado eu sou digno de arrependimento, de apedrejamento? Sim, a palavra de Deus me diz que o salário do pecado é a morte, mas agora que eu sou digno de ser apedrejado, não é bem por aí. Jesus Cristo ele veio trazer uma outra perspectiva. E ele me disse que se você crer em mim, se eu crer em Jesus como meu Salvador, João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem? Jesus Cristo, porque ele conseguiu cumprir toda a lei. Eu não preciso morrer apedrejado, mas Jesus Cristo, por me salvar e por eu entrar no tempo da graça, eu entendo que, sendo salvo agora, eu obedeço a Deus. Eu reverencio Deus, reconhecendo que Jesus Cristo morreu por mim e pagou a preço de sangue a minha vida na cruz do Calvário. Então, em reconhecimento a esse sacrifício, eu guardo a sua lei. Entenderam? Eu guardo a lei de Deus, reconhecendo aquilo que ele fez por mim. Eu guardo a sua lei. Sabendo que a sua lei é justa, perfeita, santa. Eu guardo a sua lei. Eu presto uma devoção a Deus em reconhecimento de tudo aquilo que ele fez por mim. Posso pecar? Posso, porque eu sou pecador. Mas eu tenho um advogado fiel e justo. E se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar de todos os pecados. Eu só não posso deliberadamente pecar. Mas, se eu pecar, porque eu sou pecador, e eu vou pecar em um determinado momento, Jesus Cristo, a graça de Cristo me basta. O sangue dele é suficiente para me salvar. Entenderam? Então, por isso que nós guardamos a lei de Deus. E Jesus mesmo nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E ele nos diz que se nós guardarmos toda a lei, mas se tropeçarmos em um só ponto, quebramos toda a lei de Deus. Pois é. Mas temos o nosso advogado. Mas eu guardo a lei em reverência, em reconhecimento a tudo aquilo que ele fez por mim e fez por você também. Amém?
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.